Problema 8.6. Nós temos aqui um sistema massa-mola, é uma vibração livre não amortecida, onde a rigidez dessa mola é de 98 Newton por metro, a massa é de 2 kg. Ele está pedindo para a gente determinar a deflexão estática da mola, o período de oscilação desse sistema e a velocidade máxima. Com qual condição inicial? Que essa massa ela é retirada da posição de equilíbrio, sendo puxada 100 milímetros para baixo. A partir da posição de equilíbrio é solto, então a velocidade inicial aqui dessa massa é igual a zero. Aqui, ao invés de ele trabalhar com x, ele trabalhou com y, mas não muda nada, né? Só a variável agora, que ao invés de ser x, está se chamando y. Bom, em termos de deflexão estática, o que nós sabemos? Que a mola, ela tem um comprimento original, onde ela está indeformada. Quando a gente acopla uma massa nessa mola, ela estica um pouco, por conta desse peso que foi pendurado. Essa deflexão é chamada de deflexão estática, que a gente representa por delta estático. Delta porque é um valor pequeno. O que nós sabemos da equação do equilíbrio estático? Nós sabemos que o somatório de forças é igual a zero. Quais são as forças que atuam aqui? A gente já viu isso, né? O diagrama de corpo livre dessa massa está sujeito à força-peso e se opondo à força-peso é a força elástica da mola. Nós temos que as forças, por convenção, elas são positivas quando direcionadas para baixo. Então, nós vamos ter aqui que a força-peso ela é anulada pela força elástica da mola. A soma dessas forças, o somatório das forças, vai ser igual a zero. Quem é a força-peso? É o produto massa vezes aceleração da gravidade. Quem é a força elástica da mola? É K, é a rigidez do sistema, é a constante elástica da mola, vezes a deformação da mola, que aqui no caso, por ser equilíbrio estático, é o delta estático. Isso daqui vai ser igual a zero. Logo, o delta estático da mola pode ser calculado como mg sobre K. Então, para esse sistema de vibração livre não amortecida, essa vibração vertical, a deformação estática da mola vai ser sempre dada pela razão entre a força-peso e a rigidez do sistema. Vamos substituir, então, aqui. A massa do sistema foi dado de 2 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Isso daqui a gente divide pelo cada mola, que é 98. Nós vamos encontrar que o delta estático é de 0,2 metros. Ok. Agora, em relação... Isso aqui está respondido, né? Agora, em relação ao período de vibração. Para a gente calcular o período de vibração, nós vamos precisar determinar a frequência natural de vibração do sistema. E a gente sabe que para esse tipo de problema, isso é dado pela raiz quadrada da constante elástica da mola sobre a massa. Então, a gente substitui aqui os valores. Quanto que é a constante elástica da mola? 98 Newton-metro, dividido pelo valor da massa, que é 2 kg. 49, a raiz quadrada de 49, a frequência natural é de 7 radianos por segundo. A gente sabe que existe uma relação entre a frequência natural e o período.
frequência natural é igual a 2π sobre t. Então, nós podemos substituir aqui os valores e calcular t. T vai ser dado por 2π sobre ômega-n. É 2π dividido por 7. Isso daqui vai ser igual a 0,89898 segundos. Esse é o tempo que o sistema leva para poder repetir o movimento. Então, resolvemos aqui a questão de determinar o período. Agora, vamos determinar a velocidade máxima. Para a gente determinar a velocidade máxima, nós podemos, por exemplo, determinar a função posição. Qual é a equação que determina a posição dessa massa ao longo do tempo? A gente sabia que x de t era igual a x0 cosseno de ômega nt mais x.0 sobre ômega n vezes seno de ômega nt. Ao invés de x, ele está chamando de y. Então, a posição da massa, agora em relação a um eixo vertical. Onde tem x, nós vamos substituir por y. A essência é a mesma. Então, o que nós vamos ter, né? A gente conhece aqui o valor dessas variáveis. A gente vai substituir. Y de t é igual. Quem é a posição inicial? 100 milímetros. Quanto que é a frequência natural de vibração? 7 radianos por segundo. Qual é a velocidade inicial? 0. Então, toda essa parcela aqui é nula. Nós temos, então, que a equação da posição dessa massa em relação ao tempo é dada por 100 vezes cosseno de 7t milímetros. Se a gente sabe a função da posição, nós podemos calcular a função da velocidade. A velocidade vai ser dada pela derivada dessa função, y ponto de t. Para derivar, a gente vai verificar aqui qual termo é função do tempo, né? A gente só tem essa função trigonométrica como função do tempo. Esse 100 aqui é uma constante, a gente repete o valor dela. Aí a gente vai multiplicar pela derivada dessa função trigonométrica. A derivada de uma função trigonométrica é a derivada do argumento, então a derivada de 7t em função do tempo. Então, nós vamos fazer a derivada 7t dt. Vai ser 7, a gente passa a derivada multiplicando. Depois, a gente faz a multiplicação pela derivada da função em si. Qual é a derivada do cosseno? É menos seno. Então, menos seno de 7t. Com isso, a gente fica que a função da velocidade em relação ao tempo é menos 700 seno de 7t. Para cada instante de tempo, é possível a gente determinar a velocidade dessa massa. Isso daqui vai ser máximo quando a velocidade é máxima quando o seno de 7t for igual a 1. Quando o seno de 7t é igual a 1. Então, aqui o valor V máximo, em módulo, né, que pode estar dirigida para a direita ou para a esquerda, vai ser igual a 700 milímetros por segundo. Essa é a velocidade máxima da massa.